Idoso estava na porta de sua casa solitário, quando o cachorro Caramelo chegou perto. Aconteceu. Na beira da estrada empoeirada de um vilarejo esquecido pelo tempo, um idoso se balança lentamente em sua cadeira de madeira. A solidão parece ter feito morada ali. Até que, sem aviso, um cachorro Caramelo surge da poeira, como se soubesse exatamente onde ir. Ele não late, não rosna, apenas olha. E, naquele instante silencioso, algo muda. O que começa como um simples encontro entre um homem sozinho e um vira-lata de rua se transforma em uma jornada que ninguém poderia imaginar. Nos 6 meses que se seguem, este cachorro vai mexer com segredos antigos, unir vizinhos distantes, resgatar histórias esquecidas e até enfrentar interesses poderosos que ameaçam a paz da comunidade. Mas o que exatamente esse cachorro Caramelo tem de tão especial? E por que ele apareceu justamente ali, naquela tarde de calor insuportável? Antes de descobrir como essa história vai te surpreender do começo ao fim, curta o vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo. Porque o que esse cachorro vai fazer vai emocionar até quem já pensou que nada mais poderia mudar. O vento do sertão soprava com gosto naquela tarde abafada de outubro. As folhas secas rodopiavam na poeira do quintal, dançando com uma melancolia que combinava perfeitamente com o homem sentado à sombra do alpendre. A cadeira de balanço rangia num ritmo lento, constante, como um velho relógio de madeira marcando o tempo de um mundo que parecia ter parado. Ele passava as tardes ali, olhando nada, esperando nada, acostumado com o silêncio que preenchia os espaços que antes pertenciam às risadas da família. Os filhos tinham partido para a cidade grande há anos. A esposa, que era o coração da casa, vivia agora com uma das filhas, cuidada com o zelo de quem ainda entende que velhice precisa de amor e paciência. Já ele, preferiu ficar. Não por orgulho, se embora tivesse de sobra, mas porque não conseguia abandonar as memórias plantadas ali, como raízes firmes no chão rachado pela seca. Foi então que o inesperado aconteceu. Lá na curva da estrada de terra, em meio à ondulação do calor no horizonte, surgiu uma figura. Pequena, peluda, suja de poeira. Um cachorro. O típico Caramelo, orelhas tortas, rabo abanando, patas largas demais para o corpo magro. Andava com a despreocupação de quem já enfrentou coisa pior. E olhava com uma intensidade desconcertante. O idoso franziu o senho. Fez um som baixo com os lábios, um assovio fraco. O cachorro parou, inclinou a cabeça de lado como quem pergunta "é comigo?" e veio. Sem cerimônia, subiu os 3 degraus de cimento grosso e deitou-se aos pés da cadeira, como se já fosse parte da casa. "Mas que danado é esse?" murmurou o velho, sem raiva, mas também sem afeição. Ficaram assim, silenciosos, sob o céu alaranjado do sertão, como se o mundo lá fora não existisse. No dia seguinte, ele ainda estava ali. O cachorro também. E no outro dia. E no outro. Até que o idoso, já acostumado com a presença muda, levou um prato com restos de carne seca e farinha. O cachorro cheirou, deu uma lambida cautelosa e comeu tudo com a calma de quem sabe que não precisa correr. Ali, ninguém ia tirar sua comida. "Tá com fome, né, Caramelo?" disse o velho, sem perceber que já tinha dado nome ao bicho. Era só isso que ele precisava para pertencer. O cachorro parecia entender. Passou a segui-lo pelo quintal, a acompanhá-lo nas idas ao galinheiro, a sentar-se à porta da casa sempre que o homem saía para comprar mantimentos no mercadinho da vila. Na comunidade, começaram os comentários. "Ô seu ser, que cachorro bonito é esse? Nunca vi por aqui. Veio sozinho. Chegou num dia de sol quente, e ficou. Dizem que cachorro sente coisa, né? Vai ver, esse aí sentiu que o senhor precisava de companhia." Seu Zé não respondia. Dava de ombros, disfarçava o sorriso que surgia sem permissão no canto da boca. A vila onde vivia era pequena, encravada no interior do Nordeste, onde as tradições ainda resistiam ao tempo. A rádio tocava forró raiz de manhã cedo, a benzedeira atendia na varanda ao lado da igreja e a feira livre era ponto de encontro obrigatório aos sábados.
As crianças corriam descalças, os velhos contavam histórias de assombração e o progresso vinha devagar, carregado de promessas que poucos acreditavam. Foi ali que o caramelo começou a chamar a atenção. Certa manhã, invadiu a escola durante o recreio e fez companhia a uma menina que chorava no canto do pátio. Sentou ao lado dela, sem latir, sem forçar a aproximação. A menina, que até então era calada, sorriu. E contou à professora, mais tarde, que o cachorro tinha feito carinho com o olhar. Outro dia, durante uma missa, ele entrou pela porta lateral da igrejinha e se deitou aos pés do altar. O padre, em vez de expulsá-lo, continuou o sermão como se aquele cão tivesse mesmo um lugar reservado ali. Com o tempo, virou lenda. Dizem que ele entende tudo. Dizem que ele protege. Dizem que se ele parar na sua porta, é porque alguma coisa boa vai acontecer. Seu Zé ouvia tudo com ceticismo. Para ele, era só um cachorro. Mas um cachorro que não saía do seu lado. E que, estranhamente, parecia saber exatamente para onde ir todos os dias. Foi numa tarde abafada, parecida com aquela em que o caramelo chegou, que algo diferente aconteceu. Ele começou a puxar o idoso para fora da propriedade. Primeiro com olhares insistentes, depois latindo suavemente, como quem chama. Resistente como sempre, seu Zé cedeu. Pegou o chapéu de palha e foi atrás do bicho que seguia confiante rumo ao fim da estrada. Chegaram a um terreno baldio, onde antes havia uma pequena casa de taipa, hoje tomada pelo mato e pelos cupins. O cachorro começou a cavar perto de uma moita. O idoso, curioso, aproximou-se. Enterrado ali, estava um pedaço de madeira trabalhada, um antigo brinquedo de madeira esculpido pelas mãos do próprio seu Zé, muitos anos atrás. Ele havia feito para o neto, mas achava que tinha sido perdido ou queimado. O velho ajoelhou-se com dificuldade, segurando o objeto com as mãos trêmulas. Ficou em silêncio. O cachorro apenas o observava, sentado, atento. Naquele momento, algo quebrou dentro do homem, uma muralha invisível feita de saudade e solidão. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou. E o cachorro apenas permaneceu ao seu lado, como se sempre soubesse que era ali que precisava estar. As manhãs na vila sempre começavam com o canto distante dos galos, seguido pelo tilintar das panelas nas cozinhas onde o café era passado no pano e o cheiro de cuscuz recém-saído do fogo se misturava ao de terra úmida. Seu Zé, agora com um novo hábito, acordava mais cedo que o costume. O cachorro caramelo o esperava à porta, sentado, como um sentinela de guarda. Era sempre no mesmo horário. O animal o olhava, abanava o rabo e começava a andar lentamente pela estrada principal da vila. No início, seu Zé pensava que era apenas coincidência, o bicho querendo dar uma volta. Mas com o passar dos dias, aquela caminhada matinal ganhou outro significado. Todos os dias, o cachorro parava em pontos específicos. Primeiro, no portão da Dona Teresa, a parteira. Ela, que já passava dos 70, achava a graça da visita inesperada. Mas que danado! Sempre para aqui como se tivesse vindo me buscar. E logo começava uma conversa com seu Zé, que, sem jeito, se via obrigado a responder. Em poucos minutos, já estavam rindo das lembranças do passado, falando de gente que partiu, de festas que o tempo levou, de tradições que tentavam manter vivas apesar das mudanças. Depois, o cachorro seguia para a escola. Lá, esperava os alunos chegarem. Um grupo de crianças já o conhecia pelo nome que o velho lhe dera, Caramelo. Elas se agachavam para abraçá-lo, e ele se deitava no chão de barriga para cima, aceitando o carinho como um rei em seu trono. Foi num desses dias que a professora Luciana se aproximou de seu Zé. O senhor sabia que seu cachorro é mais eficiente que psicólogo? Ele tem um dom. Seu Zé coçou a cabeça. Dom. É só um vira-lata. Pois então esse vira-lata conseguiu fazer a Estelinha falar em público pela primeira vez. Ela nunca tinha dito uma palavra em sala. Depois que ele ficou com ela no recreio, agora participa de tudo. Parece mágica. O velho não soube o que responder. Mas algo dentro dele começava a se mexer. Caramelo nunca comia muito. Era seletivo.
Recusava a comida estragada e não comia de mãos desconhecidas. Isso despertou ainda mais especulações na vila. Dizem que ele sente quando tem coisa errada e sussurravam na feira. Certo dia, seu Zé comprou carne de um novo fornecedor e ofereceu ao cão. Caramelo cheirou, fez uma careta, sim, uma careta, se virou o focinho. Mais tarde, a vizinhança soube que outros animais haviam passado mal com aquela carne. A fama de Caramelo crescia. Mas seu Zé continuava resistente a todo esse folclore. Ele se apegava a uma verdade mais simples: o cachorro o obrigava a sair de casa, a falar com os outros, a lembrar que ainda fazia parte de algo maior que seu silêncio. Na metade daquele mês, Caramelo levou seu Zé para um lugar onde ele não pisava há anos, o galpão abandonado atrás da igreja. Ali funcionava, no passado, uma marcenaria comunitária onde o idoso passava horas esculpindo brinquedos, bancos e imagens de santos. Tudo estava coberto de pó e teias de aranha. Mas o cheiro da madeira ainda era o mesmo. Caramelo parou ao lado de uma velha bancada. Olhou para o velho como quem diz: "E então?" Seu Zé hesitou. Mas no fundo do armário encontrou um canivete velho e um pedaço de cedro. Sentou-se e, com as mãos ainda trêmulas, começou a esculpir. Sem pensar muito, criou uma pequena figura de cachorro. Um caramelo, com orelhas tortas e rabo abaixado. Naquela tarde, algo acordou dentro dele. Dias depois, a professora Luciana apareceu na casa dele. "Seu Zé, me disseram que o senhor trabalha madeira?" "Trabalhava, e quero te fazer um convite. Estamos tentando montar uma oficina com os alunos sobre cultura local. Pensei que o senhor podia ensinar escultura. A gente pode usar o galpão, já limpei metade dele." Seu Zé balançou a cabeça. "Eu? Ensinar? O senhor tem muito a ensinar, seu Zé. E os meninos precisam disso. Precisa ver como falam do senhor e do Caramelo. O senhor é lenda aqui." Ele riu, pela primeira vez em muito tempo sem se conter. E vai ver, o cachorro é mesmo especial." Na semana seguinte, a oficina começou. No início, apenas 3 crianças apareceram. Depois, mais. E mais. O galpão virou ponto de encontro. Tinha merenda, histórias, ferramentas velhas, e muitas risadas. Caramelo ficava ali, observando tudo, como se fosse o diretor da escola. A oficina começou a ganhar força. A rádio local fez uma matéria, e uma pequena reportagem saiu no jornal da cidade vizinha. Com a visibilidade, surgiram também os primeiros sinais de ameaça. O prefeito, que vinha planejando transformar parte da vila em um centro turístico para atrair investimentos, viu na nova movimentação uma pedra no sapato. A escola, o galpão, e até a casa dos seus estavam em áreas estratégicas do projeto de urbanização. "Isso aí tá virando bagunça demais", comentou com seu assessor. Mandaram um funcionário da prefeitura até a casa do idoso, oferecendo uma proposta irrecusável para comprar o terreno. Seu Zé recusou. "Aqui é minha casa. E agora virou oficina. E escola também. Vai procurar outro lugar para seu progresso." No dia seguinte, encontraram os portões da oficina arrombados. Ninguém viu quem foi. Mas os papéis de registro da iniciativa tinham sumido. Caramelo ficou inquieto. Choramingava e rondava o terreno como se procurasse algo. Mais tarde, guiou seu Zé até um velho baú esquecido atrás do altar da igreja. Lá, entre papéis antigos, encontraram cópias dos documentos que haviam sido apresentados à comunidade. Estavam salvos. Na semana seguinte, a feira da vila virou um grande evento. Com barracas organizadas pelas famílias, apresentações das crianças e uma pequena exposição dos brinquedos esculpidos na oficina, foi um dia de alegria para todos. No centro da praça, uma estátua improvisada feita de madeira, do cachorro Caramelo, em pose de vigilante, com um lenço vermelho amarrado no pescoço. Dona Teresa, a parteira, declarou alto: "Vê, esse cachorro é bênção." Chegou calado e mudou tudo. Seu Zé, sentado na sombra com um copo de caldo de cana na mão, sorriu.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que fazia parte da história. E Caramelo, como sempre, estava lá. Quieto. Atento. Como se soubesse que ainda tinha muito a fazer. O calor daquele mês parecia castigar a vila mais que de costume. O céu, num azul sem nuvens, secava tudo que tocava. A terra rachava, os galhos das árvores retorciam sob o peso da seca, e até os pássaros pareciam cantar menos. Mas, mesmo em meio ao calor e à poeira, a movimentação no galpão de seu Zé não diminuía. As crianças chegavam cedo, antes do sol castigar de vez. Carregavam pedaços de madeira nas mãos, ferramentas emprestadas, e um entusiasmo que nenhum verão conseguia derreter. A oficina, antes esquecida, havia se tornado o novo coração da vila. Seu Zé, cada vez mais ágil com o canivete, já não se escondia por trás de sua carranca habitual. Tinha retomado o gosto pelas conversas, pelos causos, pelos conselhos que dava enquanto ensinava a lixar um brinquedo ou desenhar um molde. E Caramelo? Sempre presente. Seu rabo abanando já era esperado pelas crianças como sinal de que o dia seria bom. Mas o sossego estava ameaçado. O prefeito, homem de fala mansa e gravata torta, chegou à vila numa caminhonete importada. Desceu acompanhado de 2 assessores e da arquiteta responsável pelo projeto de revitalização turística. A visita foi marcada com pompa, reunião na escola, anúncio na rádio, promessas soltas ao vento. Estamos aqui para transformar essa vila num polo de cultura e desenvolvimento. Imagina isso aqui cheio de pousadas, turistas, gente de fora comprando o artesanato de vocês. Dizia ele, com os braços abertos e um sorriso treinado. Mas bastava olhar para a arquiteta, com seus saltos afundando na terra solta e a expressão de desagrado diante do galpão improvisado, para entender que o plano não era preservar, mas substituir. Seu Zé ficou em silêncio, observando à distância. Foi Dona Teresa quem falou primeiro, com a firmeza de quem já viu muita promessa virar poeira. E onde é que nós vamos morar se quiserem nossas casas para fazer essas pousadas? O prefeito disfarçou, jogou a culpa no mal-entendido e se apressou em dizer que nada seria feito sem o consentimento da comunidade. Mas na semana seguinte, chegaram os topógrafos. Mediram terrenos, marcaram árvores com tinta vermelha, tiraram fotos do galpão e da praça. Sem autorização. Sem aviso. Caramelo, que nunca latia à toa, ficou ouriçado. Seguiu um dos homens até o carro e latiu tanto que o sujeito tropeçou num toco de árvore e caiu de costas. Seu Zé entendeu. Estavam tentando tomar o lugar que agora era dele de novo. Não apenas a casa, mas a vila. A oficina. A história. A resposta veio na forma de ação, reuniu os moradores na igreja. Pela primeira vez em anos, homens e mulheres deixaram suas casas à noite para escutar o que o velho tinha a dizer. Quando esse cachorro apareceu, achei que era só mais um bicho de rua. Mas ele me puxou para fora do meu silêncio. Me trouxe de volta para a vida. E me mostrou que a gente ainda tem valor. Eles querem nossa terra, mas isso aqui é mais que terra. É memória. É raiz. O discurso, seco e direto, foi o suficiente. Na manhã seguinte, colocaram faixas feitas à mão ao redor da praça. Nosso lugar não está à venda, aqui se vive, não se explora, cultura é resistência. O prefeito reagiu com indignação. Disse que era tudo desinformação, que havia interesses maiores ou em jogo. Mas o movimento ganhava corpo. A professora Luciana escreveu uma carta aberta ao governo estadual. Os alunos da escola fizeram uma apresentação de teatro sobre a história da vila, com direito a Caramelo entrando em cena ao final, usando um colete com a palavra O Guardião bordada à mão. Foi o suficiente para viralizar. Um vídeo feito com um celular ultrapassou os limites da vila. Chegou a uma página de cultura regional no Nordeste. Depois, a um programa de rádio popular. O nome O Caramelo começou a se espalhar. Enquanto isso, seu Zé enfrentava um dilema. A pressão aumentava. Um novo emissário da prefeitura veio com outra proposta, uma quantia considerável, promessa de nova casa em cidade vizinha e até um plano de saúde particular. O senhor já está numa idade boa para descansar.
Vai ter conforto, disse o homem, ajeitando a gravata suada. Seu Zé ficou calado. Olhou para Caramelo, que rosnava baixinho, num tom quase humano. Aqui eu tenho história. Lá eu teria silêncio de novo. E recusou. Mas recusou sabendo que isso teria um custo. Na semana seguinte, uma denúncia anônima fez com que fiscais da vigilância interditassem a oficina. Falta de alvará, risco de acidente com ferramentas, uso indevido de espaço público, disse o relatório entregue com carimbo oficial. Foi um baque. As crianças choraram. A professora protestou. Dona Teresa ameaçou acionar o bispo da diocese se o galpão não fosse reaberto. Caramelo ficou parado na frente do galpão o dia todo, como se esperasse que a porta se abrisse de novo por milagre. Seu Zé sentou-se na calçada e ficou em silêncio. De novo, o silêncio. Mas agora ele não estava sozinho. Naquela noite, recebeu visitas. Uma por uma, pessoas da vila foram aparecendo. Um trouxe ferramentas. Outro, madeira. Uma senhora trouxe café. Uma menina trouxe uma cópia do boneco de Caramelo que havia esculpido na oficina. A gente vai dar um jeito, seu Zé. Não vamos deixar acabar. A professora conseguiu contato com uma ONG de patrimônio cultural. Apresentou o caso. Reuniu documentos, fotos, depoimentos. E com apoio legal, conseguiram uma liminar permitindo que o galpão fosse reaberto temporariamente até decisão final. A vila comemorou como se fosse São João. A oficina voltou a funcionar. E Caramelo, com seu jeito quieto, voltou a correr com as crianças, a sentar ao lado do idoso nas tardes longas, e a observar tudo com aqueles olhos atentos que pareciam saber mais do que qualquer um ali. A luta ainda não havia terminado. Mas a vila, pela primeira vez em muito tempo, estava unida. E tudo isso porque um cachorro de rua, com orelhas tortas e patas grandes, apareceu um dia qualquer e escolheu ficar. O que ele viu em seu Zé, ninguém sabia. Mas agora, todo mundo sabia o que ele havia trazido: pertencimento, coragem, esperança. E para um povo que há muito resistia ao esquecimento, isso era mais valioso do que qualquer proposta. O céu anunciava chuva naquela tarde abafada. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, e o cheiro de terra seca prestes a se molhar invadia o ar. As cigarras cantavam mais alto, e até os galos pareciam inquietos. Caramelo, deitado à sombra do galpão, se levantou com as orelhas em alerta. Seu Zé percebeu o movimento e sentiu um arrepio estranho nas costas. Nos últimos dias, tudo parecia calmo demais. Depois da liminar que garantiu a reabertura da oficina, a vila ganhou um novo fôlego. As aulas de escultura se multiplicaram. Visitantes começaram a aparecer, gente das cidades vizinhas, professores universitários, curiosos. O nome de Caramelo já circulava em pequenas matérias de rádio e blogs locais. Alguns o chamavam de o cão que salvou a memória de um povo. Mas enquanto o prestígio da vila crescia, algo se remexia por dentro. Zé Pequeno, um dos antigos colegas de juventude de seu Zé, começou a aparecer mais vezes na oficina. Tinha sido marceneiro antes de um acidente de coluna o afastar das ferramentas. Agora, já recuperado, reaparecia com um sorriso fácil e um jeito de quem queria ajudar. Tô vendo tudo muito bonito aqui, né? Parabéns, Zé, dizia ele, batendo no ombro do velho com força exagerada. Mas e dinheiro, hein? Tá girando? Porque eu tenho umas ideias boas. Comigo, isso aqui vira negócio grande. Seu Zé desconfiou de imediato. Conhecia o tipo. Zé Pequeno nunca se contentava com pouco. Sempre sonhara alto, mas sempre fora impaciente. E agora queria transformar a oficina em comércio. Aqui não é negócio, é projeto de memória, respondeu seco. Zé Pequeno não insistiu. Mas, nos dias seguintes, começou a circular boatos. Dizem que seu Zé tá ganhando por fora com essas matérias na internet. Já viu quantas visitas esse galpão recebe? E cadê a prestação de contas? Essa história de cachorro é bonita, mas será que é tudo verdade? Caramelo sentiu primeiro.
Passou a evitar o homem. Quando ele chegava, o cachorro sumia por trás do galpão, rosnava em silêncio e não aceitava comida se o cheiro da mão dele estivesse na tigela. Seu Zé percebeu. E isso foi o suficiente para acender o alerta. O boato cresceu. Num sábado, durante a roda de conversa na praça, Zé Pequeno se levantou. Não tô dizendo que tá errado, mas o povo precisa de transparência. Se essa oficina é de todo mundo, cadê a lista do que entra e do que sai? Alguns moradores concordaram, desconfortáveis. Outros defenderam seu Zé. A confusão se armou. Dona Teresa tentou acalmar os ânimos. A professora Luciana sugeriu uma reunião formal com prestação de contas. Mas o clima já estava instável. A comunidade que antes marchava unida, agora tremia em rachaduras invisíveis. Naquela noite, seu Zé não conseguiu dormir. Caramelo deitou-se ao lado da cama dele, inquieto. Choramingava baixo, como se tentasse dizer algo que não podia. O velho acariciou a cabeça do cachorro, sentindo o peito apertado. Estava com medo. Medo de perder tudo o que tinha reconquistado. No dia seguinte, a reunião aconteceu. Seu Zé levou todos os papéis. Contas simples, anotadas à mão em um caderno velho. Doações anotadas com nomes, valores pequenos. Materiais comprados com apoio da escola, da ONG. Nenhuma irregularidade. Mesmo assim, Zé Pequeno insistiu, mas isso não é profissional. Qualquer um podia inventar esses números aí. A professora Luciana perdeu a paciência. Quer profissionalismo? Vamos formalizar. Vamos montar uma associação cultural. Vamos registrar o projeto com CNPJ e tudo. Mas sem tirar o controle do povo. A proposta foi aceita com aplausos. Zé Pequeno, sorrindo de lado, se ofereceu para fazer parte da diretoria. Seu nome foi recusado por votação unânime. A vila havia dado seu recado. Mas as consequências não pararam ali. Na semana seguinte, a ONG recebeu uma denúncia anônima sobre maus-tratos a animais na vila. Alegavam que o cachorro símbolo do projeto, Caramelo, vivia solto, sem vacinação, exposto a riscos. A denúncia caiu como uma bomba. Veterinários foram chamados. Uma equipe apareceu sem avisar. A comunidade se reuniu na praça, protestando contra a ação. Caramelo, assustado, correu e se escondeu no matagal atrás da igrejinha. Seu Zé passou o dia inteiro procurando por ele. Quando o encontrou, o cachorro estava encolhido, tremendo. O velho o pegou nos braços com dificuldade, como se fosse uma criança, e levou para casa. Eles podem querer acabar com tudo, mas você não. Você não. A veterinária responsável pelo caso, uma moça jovem e sensível, viu a cena. E entendeu. Esse cachorro é mais cuidado que muito bicho de apartamento, disse. Não tem maus tratos aqui. Tem amor. Ela emitiu um relatório completo, com laudo de saúde, vacinação atualizada e até recomendação de proteção legal ao animal, como mascote comunitário. A denúncia caiu. E a fama de Caramelo cresceu ainda mais. Na semana seguinte, uma nova surpresa. O projeto foi convidado para participar de uma feira de cultura popular na capital. Um dos vídeos das crianças esculpindo havia chegado ao diretor do evento. Ele queria uma apresentação da oficina, exposição dos brinquedos e a presença de Caramelo, claro. Seu Zé ficou em dúvida. Levar o cachorro para a cidade grande? Ele nunca saiu daqui. Nem eu. A professora Luciana incentivou. É a chance de mostrar que a vila tem cultura viva. Que esse projeto é legítimo. Dias depois, eles embarcaram numa Kombi alugada, cheia de crianças, peças de madeira, cartazes, e um cachorro caramelo com lenço novo no pescoço. A chegada à capital foi um choque. Ruas movimentadas, prédios altos, buzinas por todo lado. Caramelo ficou nervoso, mas seu Zé segurava firme sua coleira improvisada. Durante a apresentação, Caramelo subiu ao palco com as crianças. Deitou no centro, e ficou ali. Tranquilo.
observando o público. A plateia se levantou para aplaudir. A feira rendeu frutos, doações, convites para parceria com universidades, uma matéria em jornal estadual. O nome da vila agora circulava entre gente importante. Mas o que mais emocionou seu Zé foi ver uma criança, de uma escola da periferia da capital, abraçar Caramelo e dizer: queria um cachorro que cuidasse de mim assim também. Ao voltar para casa, seu Zé sentia algo diferente. A vila ainda era pequena, as casas de barro, a poeira teimava em colar nos pés. Mas agora ele via tudo com outro olhar. A comunidade os recebeu em festa. Fogos improvisados, pamonha, forró no rádio. E Caramelo, como sempre, corria entre as pernas das crianças, abanando o rabo. Mas dessa vez, parecia sorrir. Seu Zé se sentou no alpendre, como nos velhos tempos. Só que agora não era mais o silêncio que o cercava, mas vozes, risos, música. E no meio de tudo isso, Caramelo deitou-se ao seu lado, olhos fechando devagar. Um cão de rua. Um idoso esquecido. E uma vila que renasceu porque, num dia qualquer, alguém apareceu e ficou. A brisa da manhã chegou mais fresca naquele dia. Depois de meses de calor sufocante e ameaças políticas, a vila respirava um pouco melhor. O céu, embora nublado, não era mais pesado. Era como se a natureza soubesse que o momento era de pausa e reflexão. Seu Zé estava sentado no banco de madeira em frente à casa. Com as mãos calejadas descansando sobre o colo e os olhos fixos na estrada de barro, parecia que esperava algo. Ou alguém. Caramelo, deitado ao lado, respirava devagar. E estava cansado. Não de correr ou brincar, mas de sentir. Desde que voltaram da capital, ele parecia diferente. Mais atento aos silêncios, mais ligado aos detalhes. Era como se carregasse não só o cansaço de seu Zé, mas o da vila inteira. Na escola, a professora Luciana tentava manter o ritmo. Os projetos com a universidade haviam começado a chegar, mas com eles, também vinham exigências. Burocracias. Prazos. Relatórios. Não adianta. A gente precisa de alguém que saiba lidar com computador, com papelada. Eu não dou conta de tudo, se ela disse certa vez a Dona Teresa, ao final da aula. Por que não chama o neto do Zé? Aquele rapaz que mora na cidade. Dizem que é bom com essas coisas de internet. Luciana arregalou os olhos. Não sabia que seu Zé tinha neto. Era verdade. Mas havia mágoa naquela história. Anos atrás, seu Zé teve um único filho, que se mudou para a cidade grande em busca de trabalho. Casou-se, teve um menino, mas nunca voltou à vila. O contato foi se perdendo até virar silêncio. Quando a esposa de seu Zé faleceu, o filho não apareceu. O neto, que na época era só um adolescente, escreveu uma carta, mas a dor foi maior que o papel. Desde então, o velho evitava falar da família. Preferia se esconder atrás do ranço do abandono. Família que vira costas, melhor esquecer, dizia a quem perguntava. Mas Caramelo sabia. Num fim de tarde, Caramelo desapareceu. Saiu andando pela estrada de barro e sumiu atrás do morro. Seu Zé achou estranho, mas não se preocupou. Achava que o cachorro voltaria como sempre fazia. Mas quando a noite chegou e Caramelo não apareceu, o velho sentiu o coração apertar. Esperou até a madrugada. Olhou para o banco vazio, para o espaço ao lado da cama, para o pote de água seco. Nada. No dia seguinte, mobilizou as crianças da vila. Organizaram grupos de busca. Vasculharam os arredores, os sítios vizinhos, a estrada de terra até a cidade pequena próxima. Nada. No terceiro dia, a professora recebeu uma ligação no celular. Era de uma ONG de proteção animal da capital. Um rapaz havia levado um cachorro com as mesmas características de Caramelo, se encontrado parado em frente a um prédio, olhando fixo para a portaria. O nome do rapaz: Rafael. Neto de seu Zé. O reencontro foi difícil. Rafael apareceu com Caramelo no colo, o olhar ansioso, como se pedisse perdão antes mesmo de dizer qualquer palavra.
Estava mais magro do que nas lembranças. Usava óculos e carregava uma mochila cheia de papéis, laptop, e um ar de quem já havia vivido mais do que sua idade mostrava. Seu Zé olhou, sem saber o que fazer. Quis falar, mas a garganta travou. Por um segundo, o tempo congelou. Caramelo, ao contrário, correu para o colo do velho e lambeu seu rosto, como se dissesse, aqui está. Era disso que você precisava. Foi então que o velho chorou. Em silêncio. Mas chorou. Rafael explicou tudo. Eu vi a matéria no jornal da capital. Vi o nome da vila. Vi o nome da oficina. Vi sua cara. Vi Caramelo. E eu precisava vir. Eu precisava pedir desculpas. Eu não tinha ideia do quanto deixei para trás. Seu Zé não respondeu de imediato. Mas, ao fim da conversa, disse algo que ninguém esperava ouvir: se Caramelo te trouxe de volta, então talvez ele esteja certo. Nos dias seguintes, Rafael começou a ajudar. Organizou os papéis da associação. Digitalizou os registros. Criou uma página na internet. Filmou as crianças trabalhando, entrevistou os mais velhos, catalogou cada peça esculpida na oficina com nomes e datas. A vila ganhou um site. E com ele, vieram mais apoios. Uma universidade do interior ofereceu uma parceria formal para registro do galpão como ponto de cultura. Uma marca de ferramentas doou equipamentos novos. O galpão agora tinha até extintores e placas de segurança. Caramelo voltou à sua rotina. Mas havia algo novo em seus olhos. Como se agora ele estivesse certo de que seu trabalho estava sendo continuado. A nova movimentação, no entanto, trouxe uma nova consequência. O projeto da prefeitura, adormecido, voltou à pauta. Pressionado pelas repercussões positivas da vila, o prefeito apareceu de surpresa. Dessa vez, não com promessas, mas com ameaças veladas. Vocês estão agindo fora do plano diretor do município. Tudo isso pode ser desfeito com uma canetada, disse, durante uma visita ríspida à escola. Luciano enfrentou com coragem. Tente. Mas saiba que temos a comunidade, a imprensa, a universidade e até uma ONG de patrimônio ao nosso lado. Sem falar de Caramelo, que já tem mais seguidores que o senhor. O prefeito saiu sem sorrir. Pela primeira vez, parecia realmente preocupado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. A vila decidiu, então, realizar uma assembleia pública. Com representantes da ONG, da universidade, dos moradores e até da imprensa local. Rafael organizou tudo com eficiência. Seu Zé, de camisa engomada e palavras simples, fez um discurso emocionado: eu não entendo dessas coisas modernas, de papelada, de computador. Mas entendo de vida. E aqui tem vida. Tem memória. Tem futuro. A vila é nossa. E esse cachorro aí, esse danado que apareceu sem pedir nada, foi quem me lembrou disso. A plateia aplaudiu de pé. Caramelo, que estava sentado no centro do salão, levantou-se, andou até seu Zé e deitou-se aos seus pés. Como sempre fazia. Nos dias que seguiram, a assembleia repercutiu. Uma nova proposta de proteção cultural da vila começou a ser estudada pelo governo estadual. Rafael foi convidado a integrar o Comitê de Jovens Lideranças Culturais. A vila recebeu, pela primeira vez em décadas, uma verba de incentivo direto para a preservação da cultura local. E Caramelo, o protagonista de tudo isso, ganhou um título simbólico de Patrimônio Vivo da Vila. Um cartaz foi colocado na entrada do galpão, com uma pintura dele, focinho atento, orelhas tortas, e o lenço vermelho no pescoço. Ao lado, a frase escrita por uma das crianças: ele não fala, mas ensinou a vila inteira a ouvir. Naquela noite, a festa foi feita só com produtos da terra. Milho, mandioca, mel de engenho, bolos caseiros. Sanfona e triângulo comandaram o forró.
Crianças correram de um lado para o outro, adultos contaram causos, e até a lua parecia brilhar mais forte. Zeus, sentado ao lado de Rafael e Luciana, olhou para tudo aquilo e disse, com a voz embargada, e nunca pensei que um cachorro de rua ia me ensinar tanto sobre gente. Caramelo, deitado aos pés do velho, dormia em paz. Pela primeira vez, com a sensação de dever cumprido, ainda que soubesse, no fundo, que a jornada ainda não havia terminado. A seca que castigava a vila nos últimos meses finalmente deu trégua. O cheiro de terra molhada invadiu os quintais, subiu pelas janelas e lavou, por um momento, a poeira dos caminhos de barro. As plantas voltaram a brotar timidamente. E a vida, aquela que se teima em esconder nos cantos mais miúdos do sertão, voltou a pulsar com mais esperança. Mas nem toda chuva traz alívio imediato. Às vezes, ela lava o chão apenas para mostrar o que está por baixo da poeira. E naquela semana, o que veio à tona foram mágoas velhas, enterradas no silêncio. A oficina seguia viva. As crianças, agora mais experientes, já guiavam os mais novos. A troca de saberes acontecia com naturalidade. Os visitantes que chegavam à vila eram recebidos com café coado, abraço apertado e um passeio pelo galpão onde se misturavam madeira, barro, tecidos e histórias. Caramelo continuava sendo o guia não oficial. Quando percebia que alguém novo chegava, fazia questão de acompanhá-lo por cada canto. Às vezes, parava diante de uma peça como se dissesse, olhe bem, isso aqui tem alma. Rafael, o neto de Zeus, se dividia entre os e-mails da universidade, os documentos da associação e as lembranças que surgiam em cada esquina da vila. Zeus, com mais palavras agora, ensinava com paciência. E aos poucos, os dois construíam algo que antes parecia impossível, reconciliação. Mas o tempo, como sempre, cobrava seu preço. Numa tarde, enquanto cortava um pedaço de cedro para uma nova escultura, Zeus sentiu o braço formigar. Parou, respirou fundo e esperou passar. Não disse nada. Nem para Rafael. Nem para Dona Teresa. Nem para Caramelo. Mas Caramelo percebeu. Naquela noite, não dormiu aos pés da cama. Deitou ao lado da rede, rosnando baixinho, como se pressentisse um perigo invisível. No dia seguinte, aconteceu de novo. E no outro, também. Até que Rafael, preocupado, chamou a professora Luciana. Juntos, convenceram o velho a visitar o posto de saúde da cidade vizinha. Foram com ele. Caramelo insistiu em ir junto, e lá foi ele, sentado no banco da caminhonete, como um membro da família. O diagnóstico não era grave, mas exigia cuidados, pressão alta, sinais de exaustão física, e uma recomendação direta da médica: o senhor precisa descansar. Diminuir o ritmo. Delegar mais. Seu Zé não respondeu na hora. Mas a recomendação o atingiu com força. De volta à vila, sentou-se na varanda, os olhos presos na rua de terra, e pensou. Descansar, e repetiu em voz baixa. Logo agora? Caramelo, ao lado, o observava em silêncio. Seu Zé sabia que a vila estava diferente. Melhor. Viva. Mais uma pergunta o incomodava: se ele se afastasse, tudo continuaria? Foi quando surgiu uma nova proposta, desta vez, vinda da universidade, de instalar um pequeno núcleo de extensão cultural na vila. Seria um espaço fixo, com estrutura para oficinas, exposições, e até biblioteca. Um investimento grande, mas que exigiria uma liderança jovem, com formação e disponibilidade para lidar com as exigências acadêmicas. Você é o nome ideal, disse Luciana a Rafael. Ninguém conhece a vila como você agora. E você tem o conhecimento técnico. Mas o rapaz hesitou. E meu avô? E Caramelo? E a oficina? Luciana sorriu. É justamente por eles que você precisa aceitar. Seu Zé foi o último a saber da proposta. Rafael demorou dias para contar. Vão construir um espaço novo, vô. Com computador, sala de leitura, até internet boa. E querem que eu coordene. Mas, só se o senhor deixar. O velho permaneceu calado por um tempo. Depois levantou-se,
caminhou até o galpão, passou os dedos pelas prateleiras de brinquedos, nas marcas de giz no chão, e respondeu: Você acha que esse cachorro apareceu aqui só para mim? Rafael franziu a testa, sem entender. Ele apareceu para a vila. Para você também. Se Caramelo te trouxe de volta, é porque confia em você. E se ele confia, eu confio também. A decisão foi tomada. O projeto seria iniciado. Rafael aceitou a proposta. Mas, como tudo na vila, nada acontecia sem sacrifício. Com a chegada dos recursos, viriam mudanças. O espaço novo seria construído na parte dos fundos da vila, onde antes havia apenas terrenos baldios. Mas parte dessa área era usada pelos moradores mais antigos para hortas comunitárias e criação de galinhas. Dona Teresa foi a primeira a levantar a voz. E o que vai acontecer com nosso espaço? A gente planta ali desde antes de vocês nascerem. Foi um choque. Seu Zé tentou mediar. Rafael também. Mas ficou claro que para construir o novo, algo teria que ceder. A reunião comunitária foi tensa. De um lado, os que viam a mudança como avanço. Do outro, os que sentiam que algo estava sendo tomado. No meio, Caramelo, deitado, observando em silêncio absoluto. Foi ali, durante aquela reunião, que uma criança se levantou, Marquinho, o mais novo da oficina, com apenas 8 anos. A gente pode plantar do outro lado da igrejinha. Lá tem espaço. Se quiserem, eu mesmo ajudo a cavar. O salão silenciou. Dona Teresa sorriu, emocionada. Pois se um menino vê saída, por que nós, velhos, não podemos ver também? A vila, mais uma vez, achou seu caminho. A construção começou. O barulho das ferramentas, as caminhonetes trazendo materiais, tudo parecia uma música nova ecoando nas vielas da vila. A oficina continuava funcionando, agora sob os cuidados diretos de Rafael e dos jovens aprendizes. Seu Zé se afastou, mas não desapareceu. Passava por lá toda manhã, dava conselhos, contava causos. E aos poucos, começou a se sentar mais vezes na rede, a jogar dominó com os velhos da praça, a cuidar do pequeno jardim na frente da casa, um jardim que Caramelo ajudava a regar, sempre tentando morder a mangueira. Um dia, chegou à vila uma jornalista de um programa popular de televisão. Queria fazer uma matéria sobre a transformação da vila, claro, sobre o cachorro que iniciou tudo. Seu Zé relutou no início, mas acabou aceitando. Desde que não coloquem música triste por cima da imagem, tá bom? A reportagem foi ao ar numa tarde de domingo. Mostrava Caramelo brincando com as crianças, Rafael explicando os projetos, Luciana ensinando leitura na futura biblioteca, e seu Zé sorrindo ao lado do banco onde antes só havia silêncio. A vila, que antes ninguém sabia o nome, agora era símbolo de resistência cultural e transformação social. Naquela noite, depois da matéria, a vila se reuniu espontaneamente na praça. Fogos improvisados, bolo de fubá, caldo de mandioca e forró animado. Caramelo, de lenço novo no pescoço, dançava entre os moradores como um mestre de cerimônias. Seu Zé, emocionado, chamou Rafael de lado. Promete que, quando eu não puder mais vir aqui, você continua. Rafael o abraçou com força. Prometo, vou. E Caramelo, como se entendesse, pulou entre os dois, lambendo os rostos, como quem sela um pacto. Naquela noite, ninguém dormiu cedo. A vila estava viva. E era só o começo. Amanhã nasceu com uma névoa diferente. Não era espessa, tampouco fria, mas envolvia tudo com uma suavidade curiosa. Como se a própria vila estivesse respirando devagar, despertando para um dia que traria não apenas trabalho e rotina, mas algo que ninguém ainda sabia nomear. Caramelo foi o primeiro a sair. Sempre fora assim. Antes mesmo das galinhas, antes do sol abrir o céu de barro vermelho, ele já estava rondando a oficina, farejando as pedras, vigiando os cantos. Naquela manhã, porém, ele parecia inquieto. Parava, olhava para trás, depois para cima. Deu 3 voltas ao redor da igreja e então correu até a casa de seu Zé.
O velho ainda estava se espreguiçando quando ouviu-o arranhar na porta. Já tá de pé, danado? Disse, rindo, abrindo a porta. Mas Caramelo não entrou. Sentou-se ali mesmo, no batente, olhando com intensidade para dentro da casa, como se estivesse esperando algo. Seu Zé entendeu. Hoje tem coisa grande vindo, né? Na oficina, Rafael já organizava os materiais do dia. Estavam montando a primeira grande exposição oficial da vila. O espaço novo, ainda em acabamento, receberia a visita de representantes do Instituto de Cultura Popular do Estado. Era a chance de conquistar o selo de reconhecimento oficial, o que garantiria apoio técnico, divulgação nacional e incentivos permanentes. É o dia mais importante desde que isso tudo começou, dizia Rafael para Luciana. E quem diria que foi um cachorro que plantou essa semente, hein? Luciana sorriu, mas seu rosto tinha sombra de preocupação. Só me incomoda uma coisa. Com essa exposição, muita gente nova vai vir. Muita gente de fora. E nem todos vêm só para aprender. Alguns vêm para tomar, para copiar, para vender como se fosse deles. Rafael assentiu em silêncio. A gente vai proteger. Mas precisamos preparar as pessoas daqui. Na véspera da exposição, foi realizada uma roda de conversa com os mais velhos da vila. Sentaram-se em torno da fogueira, como antigamente. Contaram histórias, falaram dos tempos da seca, das rezas, das promessas feitas em silêncio. Era o modo deles de lembrar que quem não entende de onde vem, não sabe para onde vai. Dona Teresa tomou a palavra com firmeza, e a gente não tá aqui para ser vitrine de cidade grande. Isso aqui não é atração turística. Isso aqui é fé, é suor, é memória. Se quiserem ouvir, a gente fala. Mas se quiserem levar sem pedir, vão escutar mais do que pensam. E apontou para Caramelo, que naquele momento se deitou em silêncio ao lado da fogueira, olhos fechados, como se confirmasse tudo sem dizer nada. No dia seguinte, a vila se preparou como nunca. Crianças correram com bandeirolas coloridas. As mulheres montaram uma mesa com cuscuz, bolo de milho, sequilhos e café. O novo espaço, batizado de Casa dos Saberes, foi enfeitado com tecidos artesanais, esculturas, instrumentos de madeira e objetos do cotidiano sertanejo, lampiões, pilões, peneiras. Na entrada, uma placa simples com letras pintadas à mão, daqui se planta memória, se colhe identidade. O carro do instituto chegou no fim da manhã. Dele desceram 3 pessoas, uma mulher de óculos grossos, com prancheta em mãos, um homem de paletó claro demais para o calor da vila, e uma jovem sorridente, que parecia genuinamente encantada com o que via. Rafael os recebeu com firmeza. Luciana apresentou o espaço. Seu Zé ficou mais ao fundo, observando. Caramelo caminhava com passos lentos ao lado do grupo, guiando os visitantes como se fosse um velho anfitrião. Durante a visita, um momento inesperado mudou o rumo da avaliação. Ao passarem pela parte da exposição dedicada às histórias da vila, o homem do paletó, claramente mais interessado em dados que em sentimentos, fez uma pergunta ríspida: "Isso aqui é bonito, claro, mas tem algum documento que comprove a veracidade dessas histórias? Algum registro oficial? Alguma referência formal?" Luciana respirou fundo. Rafael preparava uma resposta diplomática, mas foi interrompido por Dona Teresa, que surgira sem ser anunciada: "Tem documento melhor do que a pele da gente? Essas rugas aqui? Esse jeito de falar? Essas mãos calejadas? Queremos que a vila seja reconhecida, sim, mas não vamos colocar nossa alma numa pasta de escritório, não." O silêncio se impôs. E então, a jovem representante do instituto, a que parecia verdadeiramente tocada, se aproximou e disse: "É justamente essa alma que buscamos preservar. Vocês têm mais do que documentos. Têm vida." Na hora do almoço, todos se reuniram na praça. Fogão a lenha aceso, cheiro de carne de sol com abóbora no ar, e Caramelo dormindo no meio da roda, com o rabo abanando devagar. Foi quando a mulher da prancheta se levantou, pediu silêncio e fez o anúncio: "Nós viemos avaliar. E encontramos algo maior do que esperávamos."
A partir de hoje, a Casa dos Saberes e a vila ao redor passam a integrar o mapa estadual de patrimônio vivo. O aplauso foi geral. As crianças gritaram, os adultos choraram. Seu-se, contido, apenas abaixou a cabeça e passou a mão no rosto. Quando olhou para o lado, Caramelo já estava de pé, olhando para ele, como sempre fazia quando alguma coisa importante acontecia. Mas a consagração trouxe também um novo desafio. Com o reconhecimento, a vila passou a receber mais visitantes do que nunca. Repórteres, pesquisadores, curiosos e até empresários do setor de turismo começaram a circular. Rafael, já sobrecarregado, teve que criar um sistema de agendamento. A oficina passou a ter horários de visita e regras. A espontaneidade começou a dar lugar à organização necessária, mais arriscada. Luciana percebeu primeiro. Estamos crescendo. Mas precisamos cuidar para não virar produto. Precisamos criar limites. Preservar o essencial. E o essencial, todos sabiam, era o sentimento. Foi então que surgiu uma nova ideia, nascida de uma conversa despretensiosa entre Dona Teresa e Rafael, e se a gente criasse um festival. Um encontro anual. Onde quem vem de fora não só assiste, mas participa. Aprende com a gente. Ajuda a construir. Não para ver, mas para viver. Rafael gostou. A vila aprovou. Seu Zé sorriu. E quem vai escolher o nome? Todos olharam para Caramelo. A resposta veio como brincadeira, mas virou regra. Na primeira reunião de planejamento do festival, foi decidido, o evento se chamará Festa do Caramelo. Não apenas em homenagem ao cachorro que deu início a tudo, mas ao que ele simbolizava, acolhimento, generosidade, sabedoria silenciosa e força mansa. O festival uniria tudo, música, arte, roda de conversa, oficinas, caminhadas guiadas, com Caramelo à frente, claro, e apresentações culturais. Com o tempo, o Festival do Caramelo se tornou símbolo regional. E em todas as edições, havia um momento especial, o tributo ao silêncio, quando todos paravam por um minuto para lembrar que as maiores mudanças da vila começaram não com gritos ou discursos, mas com o andar manso de um cachorro que ninguém chamou, mas que todos passaram a amar. E Caramelo, mesmo com o focinho começando a ficar branco, participava de tudo. Não com a energia de antes, mas com a mesma presença transformadora. Bastava estar ali, se tudo fazia sentido. Seu Zé agora passava os dias na varanda, cercado de visitas, netos de criação, e um orgulho sereno no peito. Um orgulho que não precisava ser dito. Era só olhar em volta. A vila não era mais esquecida. Nem ele. E todas as manhãs, ao abrir a porta, encontrava Caramelo deitado na soleira, esperando o dia começar. Porque, no fundo, a alma da vila tinha forma, tinha nome, e abanava o rabo toda vez que ouvia uma história ser contada. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado a vila quando um movimento incomum começou a tomar conta das ruas. Caramelo, sempre o primeiro a farejar mudanças, já estava inquieto, circulando entre as pessoas como um pequeno embaixador das notícias que ainda não tinham sido ditas em voz alta. Rafael chegava apressado, carregando uma pasta repleta de papéis e com um olhar cheio de dúvidas. Nos últimos dias, a pressão aumentara muito. A responsabilidade pelo projeto da Casa dos Saberes agora era quase toda dele, e a vila crescia a olhos vistos, com visitantes que, apesar de trazê-la mais visibilidade, também pareciam querer moldá-la a seus interesses. Ele sabia que, por mais que amasse aquele lugar, sua vida pessoal começava a pagar o preço. Passava horas longe da vila, tentando responder a e-mails, organizar eventos, negociar com patrocinadores e ainda manter contato com a universidade. Era um equilíbrio frágil, e Caramelo, percebendo a tensão no jovem, fez o que sempre fazia e aproximou-se, pousou a cabeça no colo dele e olhou com aqueles olhos sinceros, quase dizendo: você não está sozinho. Enquanto isso, seu Zé observava de sua cadeira de balanço na varanda, sentindo que a vila entrava em um ritmo acelerado demais para seus passos lentos. Sentia falta dos dias em que o tempo parecia passar devagar, quando uma conversa valia mais do que um calendário cheio. Porém, havia algo em seu coração que o inquietava ainda mais.
Nos últimos meses, a relação com Rafael havia mudado. O neto, antes sempre presente, agora estava mais distante. Eles ainda se amavam profundamente, mas o espaço entre eles crescia como uma sombra silenciosa. Seu Zé sentia-se, pela primeira vez em muitos anos, solitário dentro da própria casa. Uma tarde, enquanto Caramelo descansava aos seus pés, seu Zé falou com uma voz baixa, quase para si mesmo: sabe, danado, e eu achei que, quando você chegou, ia ser só mais um cachorro perdido, e mais você virou meu companheiro, meu amigo, minha esperança. Caramelo levantou a cabeça, inclinou-se para a frente, num gesto inesperado, lambuzou o rosto do velho. Era como se dissesse o eu também sinto. E naquele momento, seu Zé percebeu que a solidão que o ameaçava não era apenas dele, mas de todos na vila que, de alguma forma, precisavam de um elo, alguém ou algo, para lembrá-los que pertenciam a um lugar, a uma família. No dia seguinte, Rafael anunciou que teria que se ausentar por uma semana. Um compromisso na universidade exigia sua presença na capital, e a responsabilidade pela vila ficaria nas mãos de Luciana e dos jovens aprendizes. Seu Zé recebeu a notícia com um misto de alívio e apreensão. A vila precisava crescer, sim, mas a ausência do neto fazia sentir o peso da solidão. Caramelo, como sempre, parecia entender. Passava mais tempo ao lado do velho, atento a cada movimento. A semana foi cheia de pequenas crises. Um grupo de turistas inesperados apareceu no meio da tarde, e, sem aviso, começaram a tirar fotos das crianças e dos artesãos, sem pedir permissão. Luciana teve que intervir rapidamente para explicar a importância do respeito à cultura local. Houve também um problema com a entrega de materiais para a oficina, atrasando o trabalho e deixando os jovens frustrados. Caramelo, sempre presente, fazia o possível para aliviar a tensão, brincando com as crianças, puxando a manga das camisas, pedindo colo. Em meio a essas dificuldades, seu Zé encontrou forças para contar a Rafael uma história que guardava há anos. Uma história sobre seu próprio avô, que, como ele, enfrentou desafios enormes para manter a vila viva em tempos ainda mais difíceis. Foi uma conversa de coração aberto, cheia de emoção, que reaproximou os dois e trouxe luz para as sombras que ameaçavam crescer. No entanto, nem tudo se resolveu tão facilmente. Rafael, de volta da capital, trouxe novidades e um grande patrocinador estava interessado em financiar o projeto, mas com uma condição que causou um choque geral: queria que a vila se abrisse para eventos comerciais maiores, o que significaria a transformação da Casa dos Saberes em um centro turístico convencional. O anúncio dividiu a vila. Alguns viam na proposta a chance de garantir recursos para o futuro, melhorar infraestrutura e oferecer mais oportunidades para os jovens. Outros temiam a perda da identidade, a comercialização da cultura, o desaparecimento da alma da vila. A discussão acalorada tomou conta da praça central, com Dona Teresa defendendo com paixão a tradição e seu Zé, em silêncio, observando os rostos da vila, sentindo a tensão subir. Caramelo, sentindo a inquietação no ar, deitou-se no meio da praça, olhando para todos com olhos que pareciam perguntar: do que é mais importante? Rafael, pressionado, sentiu-se dividido entre o sonho de dar à vila as ferramentas para crescer e o medo de que isso pudesse destruir o que já haviam conquistado. Ele passou noites em claro, pensando nas palavras de seu avô, nas histórias contadas à beira do fogo, no olhar confiante de Caramelo. Em uma manhã chuvosa, quando o céu desabava em gotas grandes e o cheiro de terra molhada invadia a vila, Rafael decidiu convocar uma nova reunião. Desta vez, propôs algo diferente: um voto coletivo, onde todos poderiam expressar sua opinião de forma clara e respeitosa. O dia da votação chegou. A vila se reuniu na Casa dos Saberes, transformada para a ocasião em um grande salão de debates. Caramelo, como sempre, circulava entre as pessoas, sentindo cada emoção, cada dúvida, cada esperança. A votação foi apertada, mas o resultado mostrou que a vila estava pronta para encontrar um caminho que unisse tradição e inovação, um projeto que respeitasse a alma da vila e ao mesmo tempo abraçasse o futuro. Com o coração mais leve, Rafael anunciou que rejeitariam a proposta do patrocinador, mas criariam, com os recursos que já tinham, um modelo próprio de desenvolvimento cultural. Seu Zé sorriu, emocionado. Dona Teresa fez um gesto de aprovação. E Caramelo, abanando o rabo,
parecia dizer que a vila estava pronta para o próximo capítulo. Nos dias seguintes, as atividades da oficina ganharam um novo fôlego. Rafael trabalhou para envolver mais jovens, criando oficinas de arte, música e escrita. Luciana organizou sessões de leitura e rodas de conversa que faziam a vila se encher de risos e histórias. Celsa, mesmo com seus passos lentos, passava mais tempo entre os aprendizes, transmitindo sua sabedoria. E Caramelo, o cachorro Caramelo que chegou sem pedir licença, continuava sendo o coração pulsante daquela vila que aprendia a se reinventar. A primavera chegou com seus ventos suaves e o perfume das flores silvestres espalhado por toda a vila. O clima ameno trouxe consigo uma energia renovada, que parecia contagiar todos os cantos. Era o momento tão aguardado da primeira edição oficial da festa do Caramelo. Desde cedo, a vila fervilhava com preparativos. Mulheres bordavam panos coloridos, enquanto os homens construíam palcos rústicos com madeira reaproveitada. Crianças ensaiavam músicas e danças tradicionais, e jovens artesãos poliam suas obras com cuidado, ansiosos para mostrar o que haviam criado ao longo do ano. Caramelo, com o pelo brilhando sob o sol da manhã, circulava entre os participantes, abanando o rabo e recebendo carinhos. Ele parecia mais vivo do que nunca, como se sentisse a importância daquele dia. Rafael e Luciana coordenavam as atividades, suas vozes se misturando aos sons da vila em festa. Lembre-se, dizia Rafael, o mais importante não é a perfeição, mas a alma que colocamos em cada gesto. Luciana sorria, segurando a mão de uma menina que ensaiava cantar "Vamos mostrar quem somos, não o que o mundo espera da gente". O festival começou oficialmente com uma cerimônia simples, mas emocionante, na Praça Central. Celsa, de cadeira de rodas, ocupava um lugar de honra ao lado de Dona Teresa e de outras lideranças locais. Ele observava com olhos marejados o cachorro que, mais uma vez, parecia ser o símbolo vivo daquela comunidade. Hoje é um dia para celebrarmos nossa história, disse Celsa, a voz firme, se para olharmos para o futuro com coragem e esperança. Durante o dia, as apresentações se sucederam, cantorias, rodas de capoeira, contação de histórias, e oficinas abertas ao público. Visitantes da região e da capital vinham ouvir e aprender, muitos pela primeira vez. Caramelo, sempre presente, guiava as crianças nas brincadeiras, puxava os trajes e até participava das rodas de dança, seu corpo ágil mesmo surpreendendo aos mais velhos. No meio da tarde, quando o sol começava a declinar, surgiu um imprevisto. O palco principal, feito com madeira reaproveitada, mostrou sinais de desgaste e uma das tábuas cedeu, provocando um pequeno tumulto. Felizmente, ninguém se feriu, mas a situação causou um instante de pânico e a organização precisou agir rápido. Rafael, mesmo tenso, não perdeu o controle. "Vamos retirar o palco e improvisar um espaço aberto", anunciou para a equipe. Enquanto isso, Luciana correu para acalmar as crianças e os artistas que estavam esperando sua vez. Caramelo ficou ao lado de Rafael, como se dissesse: "Não se preocupe, estamos juntos". O improviso deu certo. A apresentação aconteceu ao ar livre, e o ambiente ganhou um charme inesperado. O céu azul como pano de fundo, as árvores formando uma moldura natural e o som do vento entre as folhas criaram uma atmosfera única. Foi nesse momento que uma senhora, visitante da capital, se aproximou de seu Zé. "Isso aqui é mais que um festival", disse ela, "é uma lição de vida. Vocês têm algo que não se compra, uma alma coletiva, um espírito que não se vende". Seu Zé apenas sorriu, sentindo a verdade daquelas palavras. À noite, após as apresentações, o grupo se reuniu em torno da fogueira. Histórias foram contadas, canções entoadas e risos compartilhados. A vila brilhava não apenas pela iluminação precária das lanternas, mas pela luz que vinha de dentro de cada pessoa. Caramelo, cansado, deitou-se aos pés de Celsa, que acariciava seu pelo macio, sentindo uma gratidão profunda. Porém, nem tudo foi simples. Durante a festa, alguns moradores começaram a questionar o papel das autoridades e instituições que agora envolviam o projeto. Uma conversa acalorada entre dois jovens líderes locais deixou claro que, embora o reconhecimento fosse uma conquista, a autonomia da vila estava em risco. "Precisamos garantir que a vila continue decidindo seu próprio destino", afirmou um deles, com convicção.
Concordo, respondeu o outro, mas para isso, precisamos de organização e união, não de divisão. Essa tensão gerou uma série de reuniões nos dias seguintes, nas quais foram discutidas regras claras para o funcionamento do festival e da Casa dos Saberes. Decidiu-se que todas as decisões importantes seriam tomadas em assembleias comunitárias, com participação de representantes de todos os grupos. O objetivo era manter o espírito de coletividade e proteger a vila de interesses externos que pudessem comprometer sua essência. Enquanto isso, Caramelo continuava sendo o elo entre as gerações. Sua presença tranquila e seu olhar sábio eram capazes de acalmar até os ânimos mais exaltados. Em uma dessas reuniões, quando a discussão ameaçava se tornar ríspida, o cachorro aproximou-se de um dos jovens e deitou-se ao seu lado, fazendo com que ele suspirasse e colocasse a mão na cabeça do animal. Foi um gesto simples, mas que quebrou o gelo e renovou o compromisso de respeito mútuo. Em meio a esses debates, surgiu uma subtrama emocionante. Uma jovem chamada Mariana, que havia retornado à vila após anos morando na cidade, chegou com um projeto diferente e queria criar uma biblioteca comunitária, para preservar e difundir a cultura local por meio dos livros. Apesar do entusiasmo, Mariana enfrentava a resistência de alguns moradores, que temiam que o novo espaço mudasse a dinâmica tradicional. Celso, sempre atento, resolveu apoiar Mariana. A cultura precisa de espaço para crescer, disse ele, e os livros são uma forma de manter viva nossa história, para que não se perca no tempo. Com o apoio do velho, Mariana conseguiu organizar mutirões para reformar uma casa antiga e transformá-la na primeira biblioteca da vila. A inauguração da biblioteca foi um momento marcante, celebrado com uma festa pequena, mas cheia de significado. Caramelo participou, como sempre, circulando entre as estantes improvisadas e recebendo carinhos dos visitantes. Naquela noite, sob o céu estrelado, a vila sentiu que, mesmo com desafios e mudanças, seu coração continuava batendo forte e unido. O capítulo termina com Rafael e Luciana observando a vila a partir da varanda da Casa dos Saberes. Olha para tudo isso, disse Luciana, a gente fez história. Rafael sorriu, mas seu olhar estava cheio de promessa. E ainda tem muito caminho pela frente. Caramelo, deitado ao lado deles, parecia concordar, com o rabo abanando devagar. O sol despontava no horizonte e seu brilho dourado tingia as casas de tons quentes, anunciando um novo dia para a vila. A atmosfera estava carregada de expectativa e uma leve ansiedade. Havia chegado o momento de celebrar não apenas a cultura, mas a união que transformará aquele lugar tão especial. Desde o início da manhã, moradores e visitantes se reuniam na Praça Central, onde a Casa dos Saberes, agora renovada e cheia de vida, era o palco das últimas preparações para o evento que marcaria um novo capítulo na história da vila. Rafael e Luciana trabalhavam em sintonia, cada um coordenando diferentes equipes, mas sempre atentos para que nada escapasse. Tudo está no lugar? Perguntou Luciana, enquanto ajeitava os últimos detalhes da decoração com elementos naturais, como flores e folhas, que evocavam a simplicidade e a força da natureza local. Quase, respondeu Rafael, carregando uma caixa com brindes para os visitantes. Mas acho que a maior conquista é ver tanta gente empenhada, animada. Isso é o que importa. Caramelo, animado com a movimentação, não parava um segundo. Corria entre os convidados, recebendo afagos, abanando o rabo e até mesmo participando das brincadeiras das crianças. Seu pelo brilhava sob o sol, e seus olhos transmitiam uma alegria contagiante. Para muitos ali, ele era mais do que um cachorro de rua que chegou um dia solitário à porta do velho seu Zé. Ele era o símbolo da transformação, da esperança e do amor incondicional. Seu Zé observava tudo da varanda de sua casa. Apesar dos passos lentos e do cansaço que às vezes o dominava, seus olhos brilhavam de orgulho. A vila não era mais a mesma. Tinha se tornado um lar onde o passado e o futuro se encontravam, e onde a cultura era celebrada com respeito e carinho. Ele pensou no quanto aquele cãozinho Caramelo tinha feito a diferença, não só para ele, mas para todos ali. A festa teve início com uma cerimônia emocionada, que contou com depoimentos de moradores que viveram cada etapa da transformação da vila. Mariana falou com entusiasmo sobre a biblioteca comunitária, lembrando de como aquele espaço havia aberto portas para o conhecimento e para a valorização das histórias locais.
Dona Teresa lembrou as tradições que resistiram ao tempo e que agora se misturavam com a modernidade de maneira harmoniosa. E Rafael, com a voz firme, reafirmou o compromisso de todos em continuar cuidando daquele lugar. Em seguida, as apresentações culturais começaram. Havia danças, música, teatro e oficinas para todas as idades. Cada atividade parecia mais viva, mais carregada de significado. Caramelo, em meio à multidão, era o protagonista silencioso, sempre presente, sempre fiel. Durante o evento, Rafael teve a chance de conversar com seu Zé em um momento de calma, longe do burburinho. Você sabia que, no começo, eu duvidava que tudo isso pudesse dar certo, confessou o neto. Eu também, rapaz, respondeu seu Zé, sorrindo, mas a vida tem dessas surpresas, quando a gente menos espera, tudo muda. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando a vila que agora pulsava com uma nova energia. Uma surpresa agradável veio com a chegada de visitantes de cidades vizinhas, interessados em conhecer o projeto e levar a experiência para suas próprias comunidades. Isso trouxe um misto de orgulho e responsabilidade para Rafael e para todos os moradores. Eles sabiam que a vila agora era um exemplo de resistência cultural e de amor coletivo, mas também tinham consciência de que deveriam proteger essa essência para que ela não se perdesse. À medida que a noite caía, a praça se iluminava com luzes penduradas em cordas, lanternas artesanais e o brilho suave do luar. A música tomou conta do espaço, e as pessoas começaram a dançar, sorrir, se abraçar. Era uma celebração da vida, da amizade e da força da comunidade. Em meio à festa, seu Zé chamou Caramelo para um momento especial. Sentaram-se lado a lado, e o velho acariciou pelo macio do cachorro. Você, meu amigo, mudou tudo, disse com voz embargada. Trouxe esperança, alegria, um novo sentido para os nossos dias. Caramelo olhou para ele, como se entendesse cada palavra. Nos dias que se seguiram, a vila continuou seu caminho de crescimento e transformação. Rafael e Luciana assumiram novos desafios, sempre com o apoio e a sabedoria de seu Zé e com a companhia fiel de Caramelo. O projeto da Casa dos Saberes se expandia, agora com oficinas de música, teatro, artes visuais e até um programa de intercâmbio com outras comunidades. Os obstáculos continuaram existindo, atrasos, falta de recursos, divergências de opinião, mas o esforço coletivo e a união mostraram-se mais fortes. Cada pequena conquista era celebrada com a consciência do custo que ela exigia, seja em tempo, sacrifício ou dedicação. A vila, que um dia fora cenário de solidão e incerteza, transformou-se em um símbolo vivo de que, mesmo diante das dificuldades, o amor e a união podem construir um futuro melhor. E no centro dessa transformação, estava Caramelo, o cachorro Caramelo que, com sua presença simples e sincera, havia ensinado a todos que ninguém está verdadeiramente sozinho. O sol se pôs naquele dia com a promessa de muitos outros por vir. E a vila, unida, sorriu para o amanhã. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Vila, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.